Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Eu sou Almino Campos, muito prazer em estar falando com você mais uma vez. E o vídeo de hoje é Liga dos Campeões da Europa, porque nesta quarta-feira acabou a fase de grupos. E acabou de forma definitiva, porque esta é a última temporada do atual formato. Esse formato com fase de grupos e depois aquelas fases de mata-mata. A partir da próxima temporada será num formato de liga. Cada equipe fará 8 jogos. Não tem mais aquela fase de grupos na próxima temporada. E esse formato atual que terminou com uma disputa bem emocionante até o último segundo, isso no grupo F, e que nesse grupo a arbitragem acabou interferindo na classificação final desse grupo. Eu vou falar mais em breve, tá certo? Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo também com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, vai que ela gosta do vídeo também, do assunto, tá certo? Então venha comigo para mais um vídeo por aqui. Nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2023, acabou a fase de grupos desta edição da Liga dos Campeões da Europa e, como já falei, acabou de vez a fase de grupos, já que na próxima temporada será no formato de liga, tá certo? E então, já falando aqui primeiramente dos grupos A até o D, porque foram grupos que foram finalizados na terça-feira. O grupo A, que terminou com o Bayern de Munique em primeiro com 16 pontos. Em segundo lugar, o Copenhague da Dinamarca com 8 pontos. Terceiro lugar, o Galatasaray com 5 pontos e o Manchester United, o lanterna, o último colocado com 4 pontos, hein? Que fase do Manchester United, hein? Que loucura. Bayern de Munique e Copenhagen da Dinamarca classificados para as oitavas de final. O Galatasaray em terceiro vai para a Liga Europa e o Manchester United sequer vai jogar a Liga Europa na sequência da temporada. Lembrando que os terceiros colocados de cada grupo avançam para aquela fase de 16avos de final da Liga Europa. O grupo B, com o Arsenal em primeiro com 13 pontos, em segundo o PSV da Holanda com 9 pontos. Esses dois times classificados para as oitavas de final. Em terceiro lugar, o Lens da França com 8 pontos, classificado para a Liga Europa. E o Sevilha da Espanha em último lugar com 2 pontos apenas. O Sevilha que sequer se classificou para a Liga Europa. As equipes participantes da Liga Europa comemoraram muito essa eliminação do Sevilha, né? Porque o Sevilha é o verdadeiro papa-títulos da Liga Europa, é o maior vencedor da competição. E como o Sevilha sequer ficou em terceiro, então o Sevilha não vai disputar a Liga Europa. O grupo C, que terminou com o Real Madrid em primeiro lugar com 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos, primeiro lugar no grupo, e o Napoli da Itália em segundo com 10 pontos. Real Madrid e Napoli classificado para as oitavas de final. O Braga em terceiro lugar com 4 pontos, classificado para a Liga Europa, e o estreante Union Berlim da Alemanha com apenas 2 pontos, ficou em último lugar no grupo, não conseguiu vaga para lugar algum. E o grupo D, que terminou com a Real Sociedad da Espanha e a Inter de Milão com 12 pontos, ficaram empatados, mas a Real Sociedad acabou ficando na frente da Inter de Milão por conta do melhor saldo de gols. Lembrando que o primeiro critério de desempate é o confronto direto entre as equipes que ficaram empatadas. Porém, as duas partidas entre essas duas equipes terminaram empatadas, então acabou que foi para o outro critério de desempate, que foi o saldo de gols de uma forma geral nessas 6 rodadas da fase de grupos, e a Real Sociedad ficou na frente porque teve um saldo melhor, saldo positivo de 5 gols, e a Inter de Milão com saldo positivo de 3 gols. Então a Real Sociedad em primeiro lugar vai para o pote 1, inclusive no sorteio das oitavas de final na segunda-feira, e a Inter de Milão vai para o pote 2. A Inter de Milão
atual vice-campeão da competição. Benfica, terceiro lugar no grupo com 4 pontos. Benfica, que foi uma das grandes decepções, na minha visão, nessa fase de grupos da Champions. Mas o Benfica acabou fazendo 3-1, melhor dizendo. E esse terceiro gol no final, que foi o gol que classificou o Benfica para a Liga Europa. E o Red Bull Salzburg da Áustria em último lugar no grupo, também com 4 pontos. E o Benfica, que se classificou para a Liga Europa por conta de ter feito mais gols na fase de grupos que o Red Bull Salzburg. O Benfica teve saldo positivo de 4 gols, a mesma coisa o Red Bull Salzburg. Aí foi para esse critério do número de gols marcados. O Benfica fez 7 gols e o Red Bull Salzburg com 4, então por isso que o Benfica ficou na frente do Red Bull Salzburg. Então foram os grupos que foram finalizados na terça-feira. Então vamos falar dos grupos que foram finalizados nesta quarta-feira. O grupo E, que já tinha uma vida já definida no caso dos classificados para as oitavas de final. Atlético de Madrid e a Lazio da Itália já estavam classificados, se enfrentaram nesta quarta-feira para definir quem seria o primeiro e o segundo colocado. E o Atlético de Madrid venceu por 2-0. Então o Atlético de Madrid terminou em primeiro com 14 pontos, invicto, 4 vitórias e 2 empates. E a Lazio em segundo lugar com 10 pontos. Portanto, o Atlético de Madrid vai para o pote 1 e a Lazio vai para o pote 2. E o outro jogo do grupo, o Celtic derrotou o Feyenoord da Holanda por 2-1, o Celtic da Escócia, mas a vitória, manteve o Celtic em último lugar, já não tinha nenhuma chance de classificação sequer para a Liga Europa. Então o Feyenoord ficou em terceiro lugar com 6 pontos, classificado para a Liga Europa, e o Celtic em último lugar com 4 pontos, não vai para lugar algum. Eu vou pular o grupo F, porque eu vou dar uma atenção maior a esse grupo F, que foi definido no último segundo praticamente, O grupo G, que já estava tudo definido mesmo. Primeiro lugar, Manchester City, terminou com 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos, junto com o Real Madrid, as únicas equipes 100% nesta fase de grupos. Já era primeiro colocado no grupo, então se ganhasse ou se perdesse não ia mudar nada. A mesma coisa o RB Leipzig, segundo colocado com 12 pontos, se ganhasse ou se perdesse não ia mudar nada. Então o Manchester City vai para o pote 1 e o RB Leipzig da Alemanha vai para o pote 2. Em terceiro lugar já era o Young Boys, com 4 pontos, classificado já para a Liga Europa, e o Estrela Vermelha da Sérvia com 1 ponto, já não iria para lugar algum. E nessa quarta-feira o Manchester City, jogando com uma equipe já mais reserva do que titular, venceu fora de casa o Estrela Vermelha por 3-2. E na Alemanha o RB Leipzig derrotou o Young Boys por 2-1. Portanto, a vida no grupo G já estava definida. E o grupo H, que aí tinha a disputa da segunda vaga. O Barcelona já era o primeiro colocado do grupo, mas o Barcelona conseguiu perder na última rodada para o Royal Antuérpia da Bélgica. 3-2. Jogo lá na Bélgica, hein? Que fase do Barcelona, hein? Que fase do Barcelona. Perdeu do Girona no último domingo pelo Campeonato Espanhol. Uma vitória mais que merecida do Girona, que é o líder do Campeonato Espanhol, fazendo um campeonato surpreendente. E o Barcelona tendo a segunda derrota consecutiva. Pelo que foi o jogo de domingo, o Xavi Hernández já merecia ser demitido, tá? Pela bagunça que fez, principalmente na linha de defesa, tá? Pela bagunça que fez. Como diz lá o Ricardo Martins, da TNT Sports, ele merecia calle street, mas na Espanha é calle, merecia ir pra rua, depois do que fez, e aí conseguiu perder pro Royal Antuérpia. Parabéns, em Barcelona. E só ficou em primeiro lugar no grupo porque o primeiro critério de desempate é o confronto direto, porque o Porto ele venceu o Shakhtar Donetsk da Ucrânia por 5-3. O Porto, no saldo de gols, o Porto ficou em segundo lugar com 12 pontos, teve a mesma pontuação do Barcelona. Só que o Porto ele teve melhor saldo de gols do que o Barcelona.
O Porto teve o saldo positivo de 7 gols e o Barcelona com saldo positivo de 6 gols. Mas como o primeiro critério de desempate é o confronto direto e o Barcelona venceu os 2 jogos diante do Porto, aí o Barcelona ficou em primeiro lugar. Porque se o primeiro critério fosse o saldo de gols, o Porto seria pote 1, o Barcelona ficaria no pote 2. Pois é, hein? Enfim, o Shakhtar Donetsk, que ficou em terceiro lugar com 9 pontos, vai para a Liga Europa. E o Royal Antuérpia da Bélgica em último lugar com 3 pontos. Então não vai para lugar algum. Então, aí falta, claro, o grupo F. O grupo F que recebeu de forma justíssima a denominação de grupo da morte. Era um grupo imprevisível que poderia acontecer qualquer coisa nele. Qualquer um ali poderia avançar. E qualquer um também poderia ser eliminado também, tá? Porque era um grupo em aberto. E acabou que ficou tudo definido até o último segundo. A última rodada que terminou com o Milan vencendo fora de casa, derrotando o Newcastle da Inglaterra por 2-1. Então, o Milan venceu, mas precisaria de uma derrota do Paris Saint-Germain para avançar para as oitavas de final. O Milan, que começou essa rodada como o último colocado no grupo, terminou em terceiro lugar, mas para avançar às oitavas precisaria dessa derrota do PSG, que acabou não acontecendo. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain ficaram no empate em 1-1. Borussia Dortmund, que entrou nesta última rodada já classificado para a fase de oitavas de final, só precisaria definir se ficar em primeiro ou em segundo lugar. E com esses resultados, o PSG ficou em segundo lugar com 8 pontos. O Borussia Dortmund foi primeiro com 11 pontos. PSG em segundo com 8. Portanto, Borussia Dortmund vai para o pote 1 e o Paris Saint-Germain vai para o pote 2, gente. Olha só. O Milan em terceiro lugar com 8 pontos. Vai para a Liga Europa. E o Newcastle, que voltou após 20 anos, né, a disputar a Champions League, ficou em último lugar com 5 pontos. Não vai sequer à Liga Europa, não vai a lugar algum na sequência desta temporada. Teve um momento que o Newcastle estava se classificando em segundo lugar no grupo. Enfim, mas acabou que ficou dessa forma, com o Borussia Dortmund em primeiro, Paris Saint-Germain em segundo, o Milan em terceiro e o Newcastle em quarto lugar. E como eu falei no início do vídeo, né, foi um grupo que teve essa classificação muito por conta também da influência da arbitragem. Isso porque na penúltima rodada, o Newcastle estava vencendo por 1-0 fora de casa, derrotando o Paris Saint-Germain por 1-0 fora de casa. E aí no final do jogo, o Paris Saint-Germain teve um pênalti que não foi pênalti, tá? Inclusive a equipe de arbitragem que acabou sendo punida naquele jogo, né, após aquele jogo, melhor dizendo. E aí depois o Mbappé acabou marcando o gol de pênalti e empatou o jogo em 1-1. Se não tivesse o pênalti, gente, o grupo ficaria da seguinte forma: o Borussia Dortmund seria o primeiro colocado com 11 pontos. O Milan seria o segundo colocado com 8 pontos. O Milan teria avançado para as oitavas de final. Newcastle e Paris Saint-Germain teriam 7 pontos. E aí o Newcastle ficaria à frente do PSG por conta do confronto direto. Porque lá no início da fase de grupos, o Newcastle goleou o PSG por 4-1. E o segundo jogo, que foi na França, foi 1-1. Portanto, no primeiro critério de desempate no confronto direto, o Newcastle ficaria à frente do PSG. O Newcastle seria o terceiro colocado no grupo e o Paris Saint-Germain seria o último colocado, se não fosse por conta... quer dizer, se não fosse marcado o pênalti que foi marcado de forma equivocada. Então, um pênalti, um erro de arbitragem que acabou também salvando o Paris Saint-Germain de uma eliminação, e seria uma eliminação ficando em último lugar no grupo, né? Mas o PSG está classificado para as oitavas de final em segundo lugar no grupo,
que o grupo entregou tudo e mais um pouco, né, em emoção e outras coisas mais. E, como falei, com esse erro de arbitragem interferindo também na classificação final, seria uma classificação completamente diferente. Acabou a fase de grupos e teremos o sorteio das oitavas de final. O sorteio das oitavas de final que vai acontecer nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E os potes ficaram da seguinte forma: o pote 1 com o Bayern de Munique, Arsenal, o Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcelona. O pote B, que tem o Copenhague da Dinamarca, que para mim é a grande surpresa da competição. Falo uma surpresa assim positiva, né? PSV da Holanda, Napoli, Inter de Milão, Lazio, PSG, RB Leipzig e Porto. As equipes do pote 1, na minha visão aqui, vão tentar torcer para não enfrentar o Paris Saint-Germain. Na minha visão, é a equipe mais forte desse pote 2. Então as equipes do pote 1 vão querer evitar a todo custo de enfrentar o Paris Saint-Germain. Agora, as equipes do pote 1 estão bem loucas para enfrentarem o Copenhague, né? Porque o Copenhague foi a grande surpresa dessa Liga dos Campeões, né? Já havia se classificado uma vez na temporada 2010-2011. Acho que foi nessa temporada de 2010-2011 que o Copenhague chegou a estar nas oitavas de final. E pela segunda vez na história está classificado para as oitavas de final, ficando à frente do Galatasaray e do Manchester United. Então, as equipes do pote 1 estão esfregando as mãos para poder enfrentar o Copenhague nas oitavas de final. Mas a gente vai ver como é que vai ser esse sorteio aí na segunda-feira e, claro, a gente vai repercutir por aqui. Para encerrar esse vídeo, para falar, eu já falei da surpresa positiva, né, que foi o Copenhague na minha visão. Agora, a grande decepção dessa Liga dos Campeões foi o Manchester United, porque quando foi feita, né, a projeção dos grupos, após o sorteio dos grupos, muita gente colocava o Manchester United em segundo lugar no grupo, eu inclusive. O Bayern de Munique seria o primeiro do grupo, né, e acabou que aconteceu, acabou dando a lógica nesse sentido. Mas muita gente imaginava que o Manchester United seria o segundo colocado no grupo e o Copenhague e o Galatasaray iriam disputar para ver quem ficaria em terceiro lugar no grupo e, consequentemente, se classificar para os 16 avos de final da Liga Europa. Mas, na prática, o Manchester United ficou em último lugar no grupo. Com todo respeito ao Copenhague e ao Galatasaray, mas um clube que tem uma tradição e uma grandeza histórica como tem o Manchester United, ele não pode ficar atrás em um grupo atrás do Copenhague e do Galatasaray. Não dá, não tem como. E não dá para ficar usando muitas lesões, não dá para ficar usando isso de muleta para dar uma desculpa desse desempenho muito abaixo na fase de grupos. Não tem como, não tem como. Então, foi uma campanha muito decepcionante do Manchester United. Tem muita gente que vai falar do Benfica também. A campanha do Benfica também foi decepcionante, mas não foi a maior decepção. Não foi uma decepção maior do que o Manchester United. O Benfica, quando saiu a projeção do grupo D, né, após o sorteio, eu imaginava que o Benfica disputaria assim a vaga com a Real Sociedad e com a Inter de Milão, mas era uma disputa em aberto. Mas, na prática, o Benfica sequer chegou a disputar essa vaga. O Benfica não ganhou um jogo em casa, só foi ganhar na última rodada fora de casa. Mas o Benfica terminou em terceiro lugar no grupo. Vai para a Liga Europa. O Manchester United sequer terá isso. E vou te falar, e do jeito que está essa temporada, vai ser difícil do Manchester United
conseguir voltar para a Liga dos Campeões na próxima temporada. Vai conseguir a classificação do jeito que está, do nível que está o campeonato inglês? É muito difícil, tá? É muito difícil. Então, as duas maiores decepções, Benfica, mas disparada a maior decepção, o Manchester United. E claro, né, os grandes pontos positivos, né, foram o Real Madrid, né, e o Manchester City, que terminaram com 100% de aproveitamento. Né? Muita gente fala, mas os grupos, né? Mas e daí, né? Os grupos que eles disputaram foram esses e estão classificados. É isso aí, então conseguiram 100% de aproveitamento, 18 pontos, 6 vitórias em 6 jogos. Então são pontos a serem destacados também, claro, destacando as campanhas invictas da Real Sociedade e da Inter de Milão, né, com 12 pontos, tiveram 3 vitórias e 3 empates. O Atlético de Madrid, que teve 4 vitórias e 2 empates, terminando como líder do grupo E, com 14 pontos. E com o time jogando para frente, tá, pessoal? O time jogando para frente, jogando de forma ofensiva, sem medo. E foi desse jeito, tá certo? Então, estão aí todos os pontos a serem destacados dessa fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Segunda-feira, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, vai ter o sorteio das oitavas de final. Detalhe a respeito do sorteio as equipes do pote 1 vão enfrentar as equipes do pote 2, como eu falei, e não tem a restrição de países. Então as equipes do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas de final, tá certo? Então pode acontecer, por exemplo, um duelo entre Bayern de Munique e RB Leipzig. Pode acontecer. Equipes do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas de final, sim. Tá bom? Então, fica aí também esse detalhe a respeito do sorteio. Claro, na segunda-feira a gente vai repercutir os jogos que foram sorteados, tá certo? Então, mais um vídeo finalizado por aqui. Agradeço a você que esteve comigo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe também o vídeo com todo mundo, tá certo? Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau!